Cara, que ceia, meu Deus. A ceia, para mim, é um momento muito especial. Você que fez aquela oração, você que repetiu aquela oração pela primeira vez, nós queremos entregar um presente para você como Igreja no Cinema. A gente tem essa Bíblia aqui. Você pode retirar ela com o pessoal que tem essa placa aqui. Amém? No final da sessão, é só você sair, procurar esse carinha de boné. Ele vai estar lá com o seu presente, a palavra de Deus. Amém? Meu nome é Emerson. Quem fez fio é porque não me conhece. Amém? Eu estou na Igreja de Cinema desde outubro de 2013. Então acompanhei bastante coisa da Igreja de Cinema, muitas mudanças, quando era só no Shopping Total, quando a gente teve que abrir 2 sessões, quando não deu certo as 2 sessões, quando a gente teve que abrir outro shopping, quando a gente quase fechou outro shopping para abrir esse e a gente viu que não precisava de nada disso, que a gente manteria os 3 shoppings. E você faz parte dessa história, você que está aqui, você está escrevendo a história junto conosco. E nesse momento de ceia, uma vez estava eu, o Baran e o Nívio, e a gente estava conversando sobre a intimidade com a Trindade, digamos assim. Como que a gente pode estabelecer a comunhão com eles. E a comunhão com Deus, o Nívio falava, que é aquela no seu quarto, quando você entra no seu quarto e você ora, você fala com Deus. Essa é a comunhão com Ele. A comunhão com o Espírito Santo, ela é aquela sua diária, quando você está no trabalho, quando você está no carro, quando você está imaginando sua mente fértil, você está comungando com o Espírito Santo. E faltou, daí eu perguntei, Nívio, e é com Jesus? Como que é a comunhão com Jesus Cristo? E daí ele citou que na ceia, no momento de ceia, Jesus partiu e ele falou, esse é o meu corpo. E ele entregou para cada um. Esse é o meu sangue, ele entregou para cada um. E quando eles comeram, eles ficaram com uma parte de Jesus dentro deles. E é isso que nós fazemos quando nós comungamos, quando nós estamos em comunhão. Nós juntamos as partes dos Jesuses que tem dentro de nós para formar um só. E isso é comunhão. A comunhão é estar ligado no mesmo Espírito, talvez não junto, mas essa comunhão ela nos permite avançar. Essa comunhão ela nos permite alcançar com um propósito, com um só foco. E eu lembro, desde o início da minha caminhada cristã, eu tinha um foco, que era o céu. Eu não pecava porque eu queria chegar no céu. Eu não pecava porque eu queria ser aceito no dia que eu entrasse, eu tivesse São Pedro lá, barrando as pessoas. Eu queria não, você pode entrar, vem, entre para o gozo do seu Senhor. E eu queria muito, e esse era o meu foco, e esse era o meu objetivo. E tudo que eu fazia, eu trabalhava na igreja, eu fazia as campanhas, os retiros, e eu queria só focar nisso. E eu focava baseado num texto que está em 1 Coríntios 2:9. Está escrito assim, ó: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu ficava imaginando aquilo que Deus tinha preparado para mim. E todas as pessoas que pregavam isso para mim falavam, não, é muito mais, você não consegue imaginar isso. Não, você não vai ver na terra isso que Deus preparou para você. Você precisa chegar nesse céu, então você vai observar tudo que Deus preparou para você. Não, ninguém nunca ouviu, nenhuma canção foi cantada sobre aquilo que Deus preparou. E as pessoas faziam canções sobre isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nós cantávamos, Deus, nós queremos ver isso quando nós morremos, Deus. Nós queremos ir, Senhor, para a Tua glória, para ver tudo isso que você preparou para nós. E eu li esse versículo e isso me motivava, isso me dava forças para lutar, forças para continuar na igreja. E eu encontrava forças nesse versículo porque eu queria um dia encontrar o céu. Eu queria um dia entrar no céu, eu queria andar por essas ruas de ouro, eu queria ver os portões, eu imaginava que Deus tinha um grande telão assim, antes da Igreja de Cinema, e que Deus no julgamento ia passar todas as coisas que eu fiz, e Ele ia decidir, não, você pode entrar, não, você não. E eu ficava imaginando muito. O que eu não imaginava, na verdade, é que a resposta estava logo abaixo desse versículo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 2:10. Embaixo do versículo que fala que ninguém nunca viu, que ninguém nunca ouviu, que ninguém imaginou que Deus tinha preparado. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito.
O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então pera, eu andei a vida inteira acreditando que havia um céu e lá estavam as coisas que Deus tinha preparado para mim. E aqui no texto embaixo já fala que Deus já havia revelado essa preparação. E eu comecei a observar, meu Deus, então tudo que eu vivi foi uma grande mentira? Então eu já podia estar aproveitando de tudo isso e não estou aproveitando, por quê? Por que eu fico pensando naquilo que Deus tinha preparado? Então eu ficava pensando, não, nós cantamos tanto que o melhor de Deus está por vir. As melhores coisas que Deus preparou estão por vir quando você morrer. Ou nós continuamos falando, não, é tudo nosso, todas as coisas são nossas, mas o que é nosso? Não faz sentido nós falarmos se nós não aproveitarmos isso. Não faz sentido nós caminharmos em busca do céu, em busca das coisas do alto, sendo que nós não sabemos quais são elas. E Deus, e Paulo, esse mesmo versículo, ele continua falando. Ele fala bem assim, peraí que travou, iPhone não é bom. iPhone sempre trava. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Cara, tudo que Ele preparou, eu vou ler de novo para você. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Aquilo que Ele preparou foi dado gratuitamente. Delas também falamos. Dessas coisas que nós recebemos, nós falamos, nós proclamamos. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ninguém pode te entender. Você já sentiu que andava e falava coisas que ninguém entendia? Em que as pessoas não te discerniam, as pessoas não compreendiam por aquilo que você estava vivendo? Não, mas por que você vai na igreja? Tem um pré-service aqui que, no Other Name, ele fala bem assim, ó, se isso tudo é um conto de fadas, por que milhões de pessoas arriscam a sua vida todos os dias para a glória do nome dele? Por que pessoas morrem pelo nome dele? Por que pessoas são assassinadas pelo nome dele? Porque pessoas passam fome, porque pessoas viajam longas distâncias para a glória do nome dele? Senão, porque eles têm a sabedoria que provém do Espírito. Eu lembro de uma aula de artes que eu tive na 7ª série, e eu lembro que naquele momento eu quis falar várias palavras difíceis, e eu tinha uma apresentação, e eu estava lá, e eu comecei a falar. E daí no primeiro minuto, eu solto assim, não, mas para que sejasse assim? Aí a professora já falou assim, fosse. Aí eu falei, caramba, como que eu cometi essa gafe? E eu continuei falando, e eu fui falar, não, e eu tô aqui hoje para homenagear o pintor tal. E daí eu falei, não, porque cara, e eu travei, e eu não conseguia mais concluir aquilo ali. E eu continuei, e eu cometi mais várias gafes, porque eu tinha escolhido um vocabulário que não era meu. Um vocabulário que não fazia sentido eu usar. E hoje, muitas vezes, nós estamos fazendo isso com as pessoas, usando uma sabedoria humana para que elas entendam aquilo que nós sentimos. Nós usamos uma sabedoria que provém do mundo, que esse mundo, as leis do mundo, e a gente governa dessa maneira, e é assim que nós temos que fazer, sendo que nós recebemos esse Espírito, e esse Espírito deu a sabedoria.
E não faz sentido com que nós continuemos andando dessa maneira e explicando para as pessoas, tentando explicar para elas como elas devem viver, como elas devem fazer, como elas devem sentir, como que elas devem conhecer a graça de Deus. Não, porque para você conhecer a graça, você precisa fazer isso. Porque para você fazer tal coisa, você tem que fazer assim. Para você ser... Não, você é muito mais do que você faz. Com que propriedade nós falamos isso hoje? Com que propriedade nós somos isso hoje para as pessoas? Sendo que elas reconheceriam tudo isso pelo poder de Deus, sem a sabedoria humana. Porque essa sabedoria humana faz com que nós tenhamos que explicar todas as coisas para as pessoas. Ela faz com que, não, porque é assim que você faz, não, é dessa maneira. E você já ouviu pessoas chegando e falando a palavra de Deus, e muitas vezes nem usando palavras para falar a palavra de Deus. E todas as pessoas em um auditório são mudadas. E todas as pessoas em um estádio são mudadas. E todas as pessoas dentro de uma casa são mudadas. Porque ele não precisou fazer uso da sabedoria humana. Porque ele tinha algo muito maior. E esse algo muito maior encontra-se no último versículo. Nós, porém, temos a mente. Para que ela serve? No que ela foca. O que essa mente faz? No que ela pensa. Esse cérebro novo que você recebe quando você crê em Cristo, esse cérebro todo diferente, o que ele faz? Ele faz uso de uma sabedoria divina. Ele faz uso daquilo que já está preparado para ele. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que as pessoas não imaginavam. As pessoas que têm o Espírito de Deus já sabem, porque já foi revelado a elas. E foi revelado a você o que você tem, porque Deus tem entregue isso de maneira gratuita. Você não precisou fazer nada. A Carol aqui orou e falou durante a ceia. Ela usou uma frase que é muito conhecida: Deus, você já fez tudo, você já concluiu tudo. E é fácil nós continuarmos falando isso e vivendo como se Ele não tivesse feito nada. E vivendo como se Ele continuasse nos julgando, como se Ele continuasse fazendo uso dessa sabedoria. E Paulo fala no começo dessa carta para as pessoas: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder de Deus, ele é manifestado quando você entende o porquê você está aqui, o porquê você anda, o porquê você ainda está respirando, quando você entende o porquê você está em determinado lugar. Não faz sentido nós andarmos e continuarmos a nossa medíocre vida baseado em sabedoria humana, baseado naquilo que o homem pode destruir. Nós usamos um conceito, nós falamos um conceito bíblico, e daí vem outra pessoa e fala assim: não, é assim, assim, assado. E a pessoa consegue facilmente te destruir. A pessoa consegue facilmente tirar todos os argumentos que você falou. Mas o que pode contra o poder de Deus na tua vida? O que pode ser feito contra esse poder? Nada. Como a ciência explica as curas? Como a ciência explica a libertação? Como a ciência explica essas coisas? Ela não explica. Ela continua caindo num ciclo vicioso e ela não consegue, ela não sai dali, porque não existe uma explicação para a sabedoria que vem do Espírito, para o poder que vem do Espírito que habita dentro de você. E aqui nós entramos num outro nível, no outro nível, que é basicamente o seguinte: nós andamos e só você conhece os pensamentos que você tem. Uma pessoa pode pensar, uma pessoa pode tentar imaginar o que você está pensando, mas só você consegue. E quando você me diz, eu consigo ver o que você pensou, eu consigo imaginar aquilo que você estava pensando. E Deus, ninguém conhecia a mente dele. Ninguém conhecia o que Deus tinha feito, o que Deus pensava. E a Bíblia fala que agora nós podemos ver, nós podemos ouvir e nós podemos imaginar aquilo que Deus pensa. Com essa mente que nós temos de Cristo,
nós conseguimos ter acesso a todos esses pensamentos, a todas essas ligações de neurônio que tem no cérebro de Deus. Nós temos esse acesso, nós conseguimos, e não é remotamente, porque nós vivemos, nós estamos andando e nós conseguimos acesso a isso. E que maneira que nós conseguimos acesso a todo esse conhecimento que Deus tem, tudo aquilo que Ele preparou para nós, tudo aquilo pelo qual nós nascemos para fazer, para viver? Através de uma única coisa, que é isso que talvez você pegue no final, se você fez essa oração pela primeira vez. Qual o grande motivo de nós vivermos, acreditarmos em um Deus e não sabemos nada sobre o que Ele tem para nós? Não sabemos o porquê Ele nos projetou. Não sabemos o porquê nós caminhamos nessa terra. Deus, por que eu estou nesse trabalho? É tão difícil. Deus, por que eu estou nessa igreja? É tão complicado. Deus, por que eu casei com essa pessoa? É muito difícil. Já fez algum sentido para você encontrar uma resposta? Uma resposta que está na sua cara. Como eu procurei durante muito tempo. Como eu andava e procurava Deus. Como eu chego no céu. E essa resposta veio. Essa resposta veio quando eu andava há uns 1 ano e meio atrás. Eu estava andando e eu fui com uns amigos, o Christian e o Léo. A gente foi no Parque Tanguá assistir uma tempestade de relâmpagos. E a gente subiu no Parque Tanguá, a gente ficou assistindo tudo aquilo lá e como vinha do céu para a terra. E de repente, observando, as coisas não vinham do céu para a terra, mas a descarga era da terra para cima. Eu comecei a imaginar tudo aquilo, eu comecei a pensar. E depois eu fui procurar. E realmente, a descarga elétrica, ela vem de baixo para cima. E aquele raio que você vê que parece que está descendo, ele está subindo na verdade. Por causa da diferença de potencial entre a nuvem e a terra. E Deus começou a conversar comigo sobre relâmpagos, sobre como Ele faz essas coisas, sobre os trovões. Então eu imaginei que as coisas, elas não precisam mais vir do alto para a terra. Elas já vieram. Jesus já veio. Ele já veio do céu para a terra. Não existe mais uma necessidade. Agora, essa diferença de potencial que existe em nós, ela precisa começar a subir de baixo para cima. Ela precisa começar a fazer um sentido. Deus, Ele precisa parar de tentar revelar tantas coisas para você, para que você pregue, para que você consiga salvar aquela pessoa. Deus, fala comigo para que eu consiga dar a palavra certa. Você já é a pessoa certa, você já tem a palavra certa. Você precisa utilizar isso que está dentro de você. Você é o que sai da terra e vai para o céu. As coisas não vêm mais do céu para a terra. Isso entra até no ponto que a Carol pregou uma vez, que nós somos um ponto de encontro entre o céu e a terra. Nós somos essa colisão. Nós somos essa colisão. E não existe nada que altere isso, a não ser o uso da sabedoria humana. Todas as vezes que nós intentamos usar aquilo que nós já sabemos, o fruto das nossas faculdades mentais, aquilo que nós já adquirimos de conhecimento durante a vida, durante anos, pessoas de 80 anos que sabem que já viveram tudo e acham que têm o conhecimento total, ou jovens de 15 anos que acreditam saber de tudo já. Não, nada faz sentido se você não tiver a sabedoria desse Espírito que mora e que se movimenta dentro de você. A Bíblia fala que Deus, Ele escolheu se mover em nós. Deus não se encontra mais parado dentro de você. E eu vou ler agora o texto em que provavelmente Paulo se baseou quando ele falou isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O profeta Isaías fala mais ou menos assim, ó. Cara, adoro o iPhone. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus, além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Já naquele tempo, no Antigo Testamento, a gente já não precisava trabalhar, quanto mais agora que foi consumado tudo.
Só que existia uma coisa que a gente fazia no Antigo Testamento, que era esperar. Aqueles que esperam em Deus. E nós esperávamos, nós andávamos esperando Deus. Deus vai fazer, Deus vai vencer a batalha, Deus vai fazer isso, Deus aquilo. E hoje, no Novo Testamento, essas coisas já foram reveladas. Então não existe mais uma necessidade de esperar aquilo que viria, porque Jesus veio. Permanecem a fé, a esperança e o amor é o maior deles. A fé um dia ela vai acabar, porque não existe necessidade de você ter fé em alguma coisa que você já vê. A esperança ela acaba porque quando chega aquilo que você está esperando, não existe a necessidade da esperança. Mas existe uma coisa muito maior, que é o amor. E o amor permanece. E a palavra nos diz que você pode ter toda a sabedoria do mundo, você pode falar com a eloquência, você pode falar com a sabedoria humana. Se você não tiver o amor, você está falido. Você está fadado ao fracasso. Você pode pregar quantas vezes você quiser na sua empresa. Você pode pregar em faculdades. Você pode pregar em igrejas. Você pode pregar para a sua família. Sem o amor, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a ser mais um daqueles que foram eloquentes, daqueles que falaram com propriedade, daqueles que não tinham problemas de dicção, daqueles que sabiam usar o microfone da maneira correta. Você pode ser somente um daqueles, se você não tiver o amor. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele implantou o amor dentro de você, através de um Espírito que frutifica amor, que frutifica paz, frutifica alegria. E esse Espírito que se movimenta dentro de você faz com que você se movimente, faz com que você ande, faz com que as coisas desse mundo sejam jogadas fora, fiquem para trás. Faz com que essa cruz que nós carregávamos, essa cruz que era tão pesada, esse fardo pesado, ele fique de lado, para que nós olhemos com um só foco. Saber que esse Espírito está em nós, não um céu. Não foque num céu, foque nesse Espírito que está dentro de você e que pode modificar gerações. Esse Espírito que anda em você, esse Espírito que respira dentro de você, ele faz muito mais sentido de estar em você do que uma sabedoria. E aqui, para finalizar, tem uma versão que fala o seguinte: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que Ele está fazendo? Isso já foi respondido. Cristo sabe. E nós, como temos o Espírito de Cristo, também sabemos. Nós sabemos o que passa pela cabeça de Deus. Nós sabemos uma coisa que faz sentido dentro dele. E nós sabemos o que movimenta o coração dele. Pessoas. E o seu amor por pessoas é o que deve te movimentar, não um conhecimento. Você lê isso daqui para que você consiga usar tudo aquilo que já existe dentro de você. Você lê isso daqui para que você comece a subir da terra para o céu, como um relâmpago, como uma descarga elétrica, que não precisa mais vir do alto. Uma sabedoria que não precisa mais vir do alto, mas que quando Ele morreu, Ele nos deixou um Consolador. Esse Consolador não subiu com Ele, Ele ficou nessa terra. Aquele que pairava sobre as águas, hoje mergulha no nosso coração. Ele é o sentido da nossa sabedoria. Ele é o sentido daquilo que nós fazemos, nós somos. E isso se reflete nas nossas ações. Amém. Deus, Tu és Deus, Pai, e Tu és suficiente. Deus, Tu és suficiente nas nossas vidas. Espírito Santo, Você que mora em nós, Você não precisa nos visitar porque Você já mora em nós.
Nós não precisamos mais cantar que não se passe o tempo da sua visitação, Deus, porque você já mora em nós. Você nos visitou uma vez e ali fez morada, quando nós declaramos com a nossa boca que Jesus era o Senhor de toda a terra. Deus, nos auxilia, Deus. Nos auxilia, Pai, para que possamos usar essa sabedoria, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, derramou em nós. Pai, que não sejamos como essas pessoas, Senhor, que utilizam de uma sabedoria humana, Senhor, para conquistar o mundo, Deus. Mas que nós possamos, Senhor, na simplicidade do Teu Espírito, Senhor, manifestar o Teu reino, Senhor, pela terra. Tu és Deus. Tu és Deus e nós somos Teus, Pai. Tu és suficiente. Tu és suficiente, Deus.